paz esteja convosco, com todos vocês que estão acordados, ou mesmo que perderam sono, ou que habitualmente vêm ouvir a palavra de Deus e fazer a sua oração juntamente com a gente. Fique aí, ore, agradeça primeiramente a Deus por estar vivo, pelos seus familiares, e o resto Ele dá conta. Porque nem Salomão, com todo o seu dinheiro e sua majestade, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo que Deus revestiu. Vamos para a palavra. Gostaria de entrar com a palavra. A palavra do passarinheiro é muito importante, porque ela vem de encontro com a mensagem que está aqui. Não foi nada combinado. Não foi nada combinado. Aqui o livro se encontra no livro de Esther 3, do versículo 1. Até onde vou parar aqui, deixa eu ver aqui mais ou menos. Até o versículo 3, mais ou menos. Que nos diz assim a palavra. Depois dessas coisas, título da palavra, né? Mordecai odiado por Amã. E o título dessa palavra, o tema dessa mensagem a forca era para quem? A forca era para quem? Então, essa mensagem, tem muitas pessoas que sofrem hoje, muitas vezes com abuso psicológico. Ele sempre acha que algo vai acontecer de mal, ou algo tem para acontecer de mal com ele. Mas se a pessoa tiver o foco em Deus, ele pode ter certeza que aquele mal, ele vai mudar de local. Então vou entrar na palavra agora. Mordecai é odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Emedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se postravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Só até aqui, meus irmãos. O rei da Pérsia, ele invadiu todo o território da Ásia, onde existia ali Israel, existia o povo que antigamente, hoje em dia tem ali Kuwait, tem ali a Líbia, tem a Síria. Não, o rei da Pérsia veio puxando tudo, veio escravizando todo mundo, inclusive Israel veio junto. E nesse meio desse bolo que veio se arrastando, veio trazendo Mardoqueu, que aqui na Bíblia diz Mordecai, mas tem na sua Bíblia aí, pode estar escrito Mardoqueu. Isso é só um contraste de fala, porque a Bíblia é assim, ela é complexa, né? O nome muda. E veio uma menina chamada Esther, veio escravizada por esse rei, né? Do rei da Pérsia. Só que ela veio para uma província que chama Susa, de um rei um rei justo. Esse rei era um pouco justo, por quê? Porque ele era um rei tranquilo, ele era um rei justo, por nome Assuero. Ele acabava de ter vindo de uma decepção com sua esposa, a rainha Avate. Ele fez uma grande festa no palácio e chamou todos os príncipes daquela região para participar dessa festa. E quando estavam ali todos os príncipes reunidos, ele mandou chamar a rainha para se apresentar a esses príncipes. Aí então essa rainha era soberba, ela se sentia a dona da razão, porque ela era uma rainha, ela era, né, a esposa do rei. Ela disse não ao rei. E ninguém diz não ao rei. Ninguém jamais pode dizer não ao rei.
Por aí você já pode começar a entender qual é o tema, qual é o problema, ou onde vai chegar essa mensagem. E o rei se sentiu furioso naquele momento que ele chamou aquela rainha e ela não quis vir. Mandou chamar de novo, ela não quis vir. Ali acabou o casamento. Ele já mandou, tirou todas as joias, tirou todos os ouros e dispensou a rainha. Ela se tornou uma plebeia, uma pessoa sem valor, comum, como qualquer outra. E esse Amã era um guarda, sim, muito bom, muito virtuoso pelas suas guerras, conquistas, né, que ele tinha, inclusive essas conquistas de trazer esses escravos até aquela região de Susa. E ele tinha o ego dele, era aflorado, ele era um cara que ele queria o poder, ele queria o trono do rei Assuero na província de Susã. Mas porém, quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa está no caminho de Deus, quando a pessoa está correndo atrás daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é puro e daquilo que é verdadeiro, nada atrapalha o caminho dessa pessoa. Isso eu posso dizer, irmão, através dessa mensagem. Mardoqueu era um homem simples. Ele era um eunuco do rei. Tudo que o rei precisava, o Mardoqueu estava ali para buscar, para fazer. Ele ia lá para resolver. Se era uma mensagem para dar, ele estava ali pronto a levar. Sempre ele estava às portas do rei. É um servo. Ele estava sempre ali às portas do rei. Sempre ele lembrava do rei. Tudo era o rei. Até determinado tempo, Amã tramou contra esse rei Assuero. E quando ele estava tramando contra esse rei Assuero, com esses dois soldados para aniquilar o rei Assuero, o Mardoqueu que seja, ele estava ali, ó, escutando as ideias, o que estava acontecendo, por que ele estava falando. Aí ele imediatamente foi e avisou os guardas do rei, e eles colocaram nos livros da crônica. Então todo bem que você faz na terra, todo bem que você faz ao seu próximo, e tudo que você faz de melhor da sua vida para o próximo, independente de quem é você, independente do que é, não pensa no que você é. E você não é nada, nós não somos nada. Mas pensa nas suas ações, no seu plantio, no que você está plantando. O que você está fazendo de bom? O que é que você tem? Qual é o seu projeto? Você está pensando algo de bom com o seu vizinho? O seu colega de trabalho? Lá na sua empresa, onde você está lá de chefe ou de... serve para você. Serve para você, faxineiro, que talvez muitas das vezes acha que não é ninguém. Mas você, se tem Deus no seu caminho, se você está ali no projeto de Deus, você não é um faxineiro, você é um projeto de Deus. E se você é um projeto de Deus, você é amigo do rei. Olha que coisa bacana, que coisa interessante. E Mardoqueu ali, ele fez aquela boação e pronto, acabou, negou. Só que porém, Amã, ele foi muito longe. O ego dele era tão aflorado que quando ele saía do palácio, ele queria que todos se dobrassem a ele. Todos se ajoelhassem a ele. Porém, Mardoqueu, ele não se ajoelhava diante de Amã. Jamais ele se dobrava diante de Amã. Todo mundo dobrava. Mardoqueu ficava em pé, estático. Ele se dobrava só diante de Deus. Nós temos que nos dobrar só diante de Deus. Seja servo, sim, seja servo, porque você tem que fazer a sua parte na terra, mas não se dobrar diante daquele que vai te destruir. Se aquele vai te destruir, como você vai dobrar contra aquela pessoa, contra aquele rei, contra aquele Deus, contra aquela divindade que vai levar você ao fundo do poço, ao fundo do buraco? Esse era o pensamento de Mardoqueu. Vendo Amã aquilo, os céus foram lá avisar: Amã, o cara que não se dobra de você aqui na cidade de Susa é o Mardoqueu e os judeus. Aquilo tomou de grande fúria o Amã, tomou de grande ódio.
Ele ficou tão odioso que ele pegou e foi lá pedir para o rei que fizesse uma forca para enforcar Mardoqueu. Ou Mardoqueu. Eu vou falar Mardoqueu para ficar mais... Porque minha língua ela prefere falar Mardoqueu. Então se não entender que Mardoqueu e Mardoquai é a mesma pessoa. E ali vai parar a forca para enforcar Mardoqueu. Já estava lá a forca. Mardoqueu na simplicidade, ele não sabia de nada. Ele não sabia que aquela forca estava preparada para ele. Muitas vezes, irmão, nós caminhamos e nós não sabemos que o inimigo está planejando contra nós. Ele está tecendo uma teia para te armar uma teia para você pendurar nela, para você cair nela. E você inocentemente, se você não tem um caminho, se você não tem um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que vai te livrar daquela teia, do laço do passarinheiro, como diz o irmão. Esse irmão foi infeliz, porque ele tomou a pinga e morreu. Mas talvez se ele tivesse falado com Deus, Deus, vou beber, porque o Senhor diz na sua palavra que tudo aquilo eu posso, em seu nome eu posso. E ele tomasse aquela pinga que seja, talvez ele não deveria ter morrido. Porque Paulo foi mordido por uma cobra, né, na ilha de Patmos, e ele não morreu. Ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque Deus estava com ele. A embarcação não afundou. Todos se salvaram porque ele falou: não pula do mar, porque se pular vai morrer. Mas se ficar, Deus falou, vai salvar todos. Os que pularam morreram, mas os que não pularam, todos sobreviveram. Uns vieram agarrados em tábua, outros vieram agarrados em, sei lá, ou alguma coisa que estava boiando na água. E todos sobreviveram. Onde eu quero chegar nessa mensagem? Mardoqueu ali sim, ele apavorou. Porque ele ficou sabendo dessa notícia, os caras começaram já a apavorar os judeus. Vai morrer todos os judeus na cidade. Aí Mardoqueu, o que ele fez imediatamente? Qual é a ação? Para toda ação tem uma reação. Então você tem que ter uma reação. Se você está vendo que o perigo, se está sendo perseguido, você vai cair na teia, qual é a sua direção? Você dobra o seu joelho, você procura orar e falar com aquele que pode te livrar. Porque na terra ninguém podia livrar Mardoqueu. Ninguém podia livrar ninguém podia livrar o povo judeu. Ninguém. Só Deus podia livrar o povo judeu naquele momento. E a peça fundamental era a menina. Aí que tá. Era nada. Era uma menininha que estava lá. O rei abriga com a Vaste. O rei caçando novas concubinas. Eu quero uma nova noiva. Eu preciso de uma nova noiva. Vai para as províncias, vê se acha uma nova noiva para o rei. E saiu 2 eunucos montados nos animais e buscando novas. E o Mardoqueu ligeiro, porque você tem que ter uma reação. Você não pode ficar parado com os braços cruzados, porque se você cruzar seus braços, o mal vai te pegar. Ele vai te pegar. Você tem que ter uma reação, não você pegar uma metralhadora e sair atirando, não. Dobra o seu joelho. Dobra o seu joelho, aí onde é que você está? Talvez você tenha um problema amanhã, lá no seu serviço. Aquele cara está te perseguindo, tá? Não fica com raiva dele, não. Dobra o seu joelho, ora por ele. Que aí Deus resolve os seus problemas. Deus vai resolver os seus problemas, aquele problema vai passar, aquela onda vai passar e você vai sobreviver. Então Mardoqueu ali, ele acionou todos os judeus, acionou todo aquele povo que estava ali, vivendo ali na base da linha da miséria, porque o povo estava em barracas, o povo estava como nômade, estava ali em terra estranha, né? Um povo que adorava imagem, um povo que tinha totalmente uma religião completamente diferente da dele. E ali, o que ele fez? Ele fez ali, mandou pedir oração e jejum para todos. Oração e jejum para todos. E todos fizeram oração e jejum. E a Esther estava onde? Ela estava no conforto, porque ela foi escolhida, levar Esther até o rei,
levaram Esther até o rei. E ele tinha feito a escolha das meninas, botaram as meninas em fila para ser escolhida. E daquelas meninas, todas ali, bonitas, lindas, aquelas meninas, a que foi escolhida foi Esther, justamente a sobrinha de Mardoqueu, e estava na responsabilidade dele. E ela foi lá pro palácio. E o Amã continuava na perseguição com o judeu, O Mardoqueu, sabendo que ia acontecer a morte de todos os judeus, ele imediatamente rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e foi para a porta do rei. Mas só que não poderia ficar na porta do rei vestido de pano de saco, porque eu sei, irmão, que tem momentos na nossa vida que a revolta é tanta na nossa vida que nós jogamos tudo pro alto. Você abandona o seu emprego, você joga ali, e a mulher se larga, se abandona. Não é o momento de fazer isso aí. O momento é de você refletir naquele que pode te ajudar. O seu auxílio vem do alto. E ele imediatamente mandou um recado para Esther. Esther, olha, se nós morrermos, você vai morrer também, porque você é judia também. E ela caiu na real, é verdade, mas tudo é plano de Deus. Deus, quando ele traça o plano, ele diz, é tudo certinho. Ela estava lá dentro, ela foi escolhida. E ela não podia ir diante do rei sem pedir permissão para o rei. Porém, ela criou coragem naquele momento. Coragem também é outra parte. E foi lá diante do rei. Ali ela ficou nos jardins. E o rei vendo que ela não podia pisar nos jardins sem a ordem do rei. E ela foi lá nos jardins do rei. Quando ela estava no jardim do rei, ali solitária, orando, pedindo para Deus, Deus, me ajuda, não deixa ele apontar um cetro para mim. Porque se ele apontar um cetro para mim, ele vai mandar me matar. Quando ele viu ela lá, no jardim, ele falou, Esther, o que fazes aí? E ela, com toda a sua graça, ela falou, eu preciso falar com o rei sobre coisas de minha alma, né? Coisas que estavam afetando a alma dela. Ela estava dentro de uma riqueza, mas a alma dela estava presa lá fora, naquele povo que é dela. Você não pode pensar, irmão, só no problema. Se você pensar só no problema, muitas vezes você fica focado no problema e o problema vai te afundar. Então você tem que sair do problema, focar em Deus e correr atrás de resolver. É ação e reação. E o rei perguntou, Esther, o que eu posso fazer para você? Até meu reino eu te darei. Porque deu poder na mão dela. Ela falou, faça um banquete amanhã, na presença do Naamã. A forca, ela pode não ser sua. A forca, ela pode mudar de pescoço. Você pensa que a forca é sua. Daí você pensa que você está enforcado. Amanhã eu vou morrer enforcado, é eu. Eu vou para... Nossa, e aquilo é pavor. Você não pode apavorar com nada, porque você tem um Deus na sua vida. Você tem um Deus que te abençoa. Você tem um Deus que você busca. Você tem um Deus que te protege. Por que você vai preocupar com as coisas? Por que você vai temer se você tem um Deus? Seja feita a vontade dele. Se é para acontecer, foi ele que quis. Se não é. Ele é tudo. Ele é o dono de tudo. Ele faz o que ele quer. O rei falou, sim, vamos fazer um banquete, sim. Aceitou na hora. Ele aceitando o banquete, Naamã chegou, todo e tal, pensando que ia receber, né, o rei convidou, Naamã vem, que vai ter um banquete com a rainha. E ele chegou lá todo imponente, empolgado e tal, né, imagino eu, que ele era o egoísta, ele era um cara que o ego dele era aflorado. Quando ele chegou lá, ele sentou na mesa. E nessa noite anterior ao banquete, o rei foi ler o livro das crônicas. Olha só, Deus acordou o rei
O rei acordou de madrugada para ler o livro das crônicas. Quando ele leu o livro das crônicas, ele viu lá a ação do Mardoqueu. Ele viu lá o que Mardoqueu salvou a vida dele, vendo que os soldados iam matar ele para poder tomar o trono. Quando os soldados, quando ele viu isso, ele falou assim: mas eu tenho que fazer algo por Mardoqueu. Ele salvou minha vida. Você já fez muita coisa boa, só que você esqueceu. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa faz a coisa boa e fica lembrando. Eu fiz aquilo de bom para aquele fulano. Eu fiz aquilo de bom para aquele fulano. Você não fez nada. Então quando você faz aquilo de bom, você está escrito no livro lá. Deus já escreveu, esse aí ele fez isso, isso e isso. E Naamã ali todo empolgado, achando que ia pegar um cargo de luxo, ia pegar um cargo de ouro, que ia pegar ouro, o rei me chamou porque ele vai me exaltar. Ele já era o cara, um príncipe. Ele já estava acima de todos os príncipes, ele já era. O que ele queria mais? O que ele queria mais? Ele queria tudo, ele queria o poder. Então o rei, mediante aquilo, a rainha Esther falou: em primeiro lugar eu queria falar que esse mau Amã, ele tentou tramar contra o rei. Está escrito no livro das crônicas. O rei, não, realmente eu li lá que fui salvo por 2 soldados que tentaram me matar, mas é Naamã, ela é próprio Naamã. Ele estava conversando com o soldado. Aí o rei falou assim: e a forca, Naamã, está preparada? Está preparada. Então aquela forca que era para Mardoqueu, ela teve outro destino, meu amigo. Ela teve outro destino. Ela não foi para Mardoqueu. Aí o rei, pensando naquilo, falou assim: Naamã, o que eu daria com uma pessoa que salvou a vida do rei? O que eu faria com uma pessoa que o rei ama, o rei passou a amar? Aí ele se encheu todinho do ego dele e falou assim, aí ele pensou como se fosse ele: pô, é pra mim, esse aí é pra mim, vai fazer pra mim, porra, o rei vai fazer tudo pra mim de bom, vai me dar de tudo, ele vai, o que eu quiser agora ele vai fazer. Aí ele falou assim: aqui, pegue essa pessoa e pegue o cavalo do rei, né? Vista a roupa do rei, a coroa do rei, né? E ponha um príncipe para puxar o cavalo dessa pessoa para levar ele do povo, o povo ovacionando. Aí o rei olhou para ele e falou assim: então você faça isso para o servo Mardoqueu, porque o servo Mardoqueu, ele salvou a minha vida. Aí, não, é o servo Mardoqueu. E você vai puxar o cavalo do Mardoqueu. Você é o príncipe, o principal dos príncipes aqui do palácio. Resumindo, irmão, essa história. O rei mandou Naamã se humilhar diante de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu tinha convicção e certeza que Deus ia livrar eles do mal. Então, portanto, você, irmão, que está aí agora, muitas vezes está entediado, pensando: o que eu vou fazer? Cara, a saída é Deus. A saída é você focar em Deus. Você foca em Deus, você pensa em Deus a todo momento. Você imagina uma pessoa que estava programada para a forca, e essa pessoa ser libertada daquela forca, e aquela pessoa que criou a forca, ele cair naquela forca. E Naamã, ele teve que sair com Mardoqueu, puxando o eunuco Mardoqueu pelas ruas, e o povo ovacionando e gritando: Mardoqueu, Mardoqueu, Mardoqueu. Com as vestes do rei. Com as vestes do rei, no cavalo do rei, e o Naamã vestido de príncipe puxando. Nesse retorno o rei falou: Naamã, as forcas estão prontas? Sim, estão prontas, rei. Aí chamou os soldados e falou assim: vai, pega o Naamã, pega toda a família dele e põe nas forcas que estão feitas para Mardoqueu. E enforcaram toda a família, e enforcaram toda a geração de Naamã. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você nesse momento?
Não se preocupe com seus problemas. Se você tem alguém que está te perseguindo, se você tem alguém que quer te destruir, se você tem alguém que está cercando você do seu trabalho, está cercando você no seu caminho, na escola, está te fazendo bullying, tá? Foca em Deus, pensa nele, ora, pega a Bíblia, tira o seu tempo, ouça coisas de Deus, coisas abençoadas, que Deus ele vai achar uma saída e vai transformar o seu problema em vitória e conquista na sua vida. E que Deus abençoe todos que nos ouviram e que a bênção seja em nome de Jesus. Amém. Eu espero que Deus possa ter te tocado e falado no seu coração, no íntimo da sua alma, e que você agora possa ter um bom descanso. Se você vai trabalhar já, que possa ter um bom trabalho. E lembre-se, sem Deus nada podemos fazer. E não se esqueça, se gostou, se inscreva aí. Beijos, abraços, fica com Deus. Todos os dias estaremos aqui às 3 horas da manhã.